Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre direito penal, agora falando artigo 129. Artigo 129 que também é muito incidente em provas, que reza sobre lesões corporais. E aí a gente dá uma dica principalmente em relação a fazer um link entre o 129 e o 121, que é o homicídio. Muitas vezes numa prova mostra-se uma situação e pede ao aluno uma confirmação se o delito é A, B, C ou D. Então vamos dar um exemplo. Fulano de tal, numa mesa de bar, começou uma discussão e do nada uma briga, né? um embate físico. Aí o que acontece? Fulano dá um murro em Cicrano. Cicrano, com o murro, cai, bate a cabeça e como consequência vai ao óbito. E aí pergunta-se, foi ou não homicídio, já que fulano matou Cicrano? Normalmente uma pessoa leiga vai dizer foi. Não, não foi. Tecnicamente falando, foi lesão corporal seguida de morte. Por quê? O que mais caracteriza o crime é a intenção e também a questão do assumir. Por exemplo, dolo eventual. Normalmente, aquele que o pratica não deseja o resultado, mas assume. Então, muito cuidado nesse tópico 129, que é a lesão corporal. Vamos lá, sempre ipsiliter para ficar bem claro para o nosso aluno. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Não esqueça, muitas vezes quando falamos em lesão corporal, as pessoas pensam logo numa pancada, num machucado físico, que através de um exame de corpo de delito, comprova-se rapidamente. No entanto, há uma observação a ser feita. A definição, a tipificação do delito também fala a saúde de outrem. Não esqueçam disto. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Mas se diz, poxa, uma lesão corporal, mas aí tem calma, né? Haverá a gradação. Vamos observar. Lesão corporal de natureza grave. Poxa, natureza grave. Vamos ter grave e gravíssima. Lembrando que esse termo gravíssima não está de plano no código, mas é um subentendimento. Natureza grave. Vamos ver a questão aí de deixar de executar as suas tarefas por mais de 30 dias, debilidade de membro sentido, vamos ver como é que fica. Se resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Essas ocupações habituais pode ser o estudo, o trabalho ou uma outra atividade que aquele indivíduo sujeito passivo, vítima, habituado a fazer e deixou de fazer por consequência das sequelas por mais de 30 dias. Aí caracteriza a natureza grave, ok? Aí você pergunta, peraí, então quer dizer que numa delegacia está resolvendo aquele conflito que houve entre as autoridades policiais e os dois envolvidos, a caracterização poderá também vir a posteriori? Pode, nesse caso aí também pode. 2. Perigo de vida, ok? Se a pessoa, vítima, sujeito passivo, chega a uma condição de ter a sua vida em risco, normalmente quem vai definir isso é o médico, que vai dizer, olha, a situação é crítica, pode a qualquer momento perder a vida, entrar em óbito. Aí também caracteriza a natureza grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que é debilidade? Fraqueza. Fraqueza permanente. Levou uma pancada em um dos ombros, por exemplo, e aí aquele braço correspondente ao ombro perdeu parte de sua mobilidade, de sua força. Então, caracteriza. Agora, esta perca tem que ser em caráter permanente, não esqueça. Por enquanto estamos falando de debilidade, ou seja, de fraqueza. Aceleração de parto. Então, as gestantes sofreram uma agressão
e dessa agressão houve uma antecipação do trabalho de parto. Então vamos lá, ela estava aí no sexto, sétimo, oitavo mês, por aí assim, ou até mesmo nono, contanto que tecnicamente o médico falou que não era a época ainda da criança nascer, mas devido a essas lesões houve uma antecipação de parto. Neste caso aí caracteriza a gravidade da lesão. Tudo isso leva a uma reclusão de 1 a 5 anos. Observa lá no caput que tinha detenção de 3 meses a 1 ano, detenção. Aí já passou para reclusão de 1 a 5 anos. Agora vamos para o próximo bloco, as gravíssimas. Agora lembra, não está descrito como gravíssima, mas se uma é grave e vem outros tipos mais severos, podemos ter uma conclusão de uma gravíssima. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Na grave, tínhamos por mais de 30 dias, agora não, é permanente. Aquela vítima não pode mais trabalhar, não tem condições de trabalhar nunca mais. Foi atestado por um perito que aquela pessoa poderá ser aposentada, por quê? Porque não tem mais condições de trabalho, como consequência daquelas agressões, então é permanente, neste caso gravíssima. Enfermidade incurável, ok? Às vezes a pancada desenvolve um câncer, às vezes é uma questão de lesionar a saúde com a transmissão de algo, cuidado para não confundir com contágio venéreo, mas a gente vai ver com mais detalhes, isso principalmente quando estivermos resolvendo as questões. Então, de qualquer maneira, enfermidade, ou seja, uma doença permanente, vai para gravíssima. E no caso é incurável, né? Incurável, fica bem claro. Eu usei o termo permanente como sinônimo de incurável, mas neste caso mais válido o termo incurável. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. No anterior, na grave, era debilidade, agora não, é perder, tá certo? Membro, os membros, quais são os membros? Cabeça, tronco e membro, lembra lá na infância, né? Braços, pernas, por aí vai. Sentido, nós temos aí os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e por aí vai. Ou função, função motora, de andar e por aí vai. Então, perdeu permanentemente, aí é gravíssima. E deformidade permanente, né? Não é o último ainda, deformidade permanente. Então, uma pancada lesionou, por exemplo, o rosto ou qualquer parte do corpo e deformou ali de caráter permanente. Deformou de caráter, mas a pessoa vai fazer uma cirurgia e vai melhorar, vai fazer uma plástica e vai melhorar. Mas nas condições naturais, vamos usar o termo da química, né? Nas CNTPs, condições naturais de temperatura e pressão, aquilo ali continuaria. Então, caracterizou a permanência. E o aborto. Olha que lá no primeiro existe aceleração de parto, na grave. Na gravíssima, o aborto, ou seja, a morte do feto. Então, provocou aborto, gravíssima. Acelerou o parto, grave. No caso, nós tínhamos na grave de 1 a 5 anos de reclusão e na gravíssima teremos de 2 a 8 anos de reclusão. É lógico que ainda poderá haver aí as majorantes, né? Poderá haver também as agravantes, poderá haver também as atenuantes, mas a margem é esta, de 2 a 8 anos. Aí você pergunta, é possível que nessa prova do DEPEN ou qualquer prova da área operacional venha a pedir um intervalo de pena? Já vimos várias vezes. Particularmente eu acho incoerente. Eu acho incoerente porque não é uma prova para a OAB, mas de qualquer forma, como pede, e até agora nenhuma lei conseguiu derrubar essa exigência, vamos nos preparar. Lesão corporal seguida de morte, aquilo que eu falei, a intenção, o ânimo, a vontade, é o que caracteriza o delito. Então, se a intenção era lesionar e a pessoa morreu, entra na lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte, aí vem o detalhe, o legislador vai deixar bem claro, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, porque se ele tivesse assumido, seria o dolo eventual, aí entraria como homicídio. Haverá reclusão de 4 a 12 anos. Observa bem, nós começamos lá no caput do artigo 129,
com uma ideia de uma pena pífia, uma pena bem simplória, mas foi a pena base. As circunstâncias, o modus operandi foi fazendo com que a mesma aumentasse. Diminuição de pena. Existirá diminuição de pena? É claro. Foi falado, né, que pode ter as majorantes, as agravantes, as atenuantes. Então aqui será atenuante. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, né? Alguém está tentando violentar a filha de alguém, de outra pessoa aí, e aí essa outra pessoa vai para cima do agressor e o machuca, né? Às vezes, vamos lá, não vou falar aqui de um país porque todos merecem nosso carinho e respeito, mas um estrangeiro do país cicrano, que por tradição já não gosta muito dos brasileiros, chega aqui a falar mal do nosso Brasil, e uma pessoa brasileira vai e se sente magoado e vai para cima e machuca. Então tudo isso aí vai ser atenuante. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se a vítima provocou a ira daquela pessoa e de imediato aquela pessoa reagiu e mostrou-se que a provocação da vítima foi injusta, ou seja, não tem nenhum amparo legal, não estava respaldado pelo artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição, liberdade de pensamento e expressão, não teve nada disso, foi injusta, e a agressão foi logo após, foi em seguida, não teve aquele lapso de tempo para se planejar uma vingança, não, foi uma coisa de ímpeto, impulso. O que é que acontece? O juiz pode, cuidado, pode, não deve. Então se disser o juiz deve, errado, ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3, né? Seria na matemática proporcional dizer 1/6 a 2/6, daria a mesma coisa. Mas aqui ele preferiu, vamos dizer, pegar a fração e reduzir, ficou de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Pode ser substituída? Pode. Se a pena não tiver sido algo tão grave, tão maléfico à sociedade, tão chamativo de atenção, onde o jus puniendi teria que ser mais severo, poderá haver a substituição. O juiz, não sendo graves as lesões, cuidado aí, tá vendo? Nós temos as graves e as gravíssimas, se não pode ser grave, muito menos gravíssima. Pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Pronto. Chama-se pena pecuniária. Não confunda multa com fiança, já falamos. Multa, o que é? É uma pena pecuniária, pagar em dinheiro. Você paga e teoricamente está livre daquela situação. Fiança é uma caução para responder a uma acusação em liberdade. Então, muito bem. Quando que ele vai substituir por multa? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, aquelas diminuição da pena, valor social, valor moral, agressão injusta da vítima, se as lesões são recíprocas, quer dizer, se elas foram recíprocas, de um certo modo, poderia até não haver nenhum tipo de pena, porque o artigo 23, inciso 2 do Código Penal, fala de que legítima defesa, ok? Então, qualquer forma, se for recíproca, poderá haver a diminuição de pena. E se a lesão for culposa, imperícia, imprudência ou negligência, foi sem querer. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Né? Estou dando uma aula aqui e tudo mais, aí abre aqui os braços, a pessoa vai passando, bate no rosto e corta. Foi culposa. Ah, mas a pessoa não deveria ter passado ali, mas também não deveria ter deixado de ter cuidados. Aumento de pena. Tínhamos falado de atenuante, agora de agravante. Alguns chamam de majorante, mas também, tecnicamente, não vai importar muito para o concurso público. Alguns perfeccionismos não levam a nada em relação à preparação. Aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Você dá uma voltinha para lá. Parágrafo 4º e 6º do 121 deste Código. Olha que interessante. Parágrafo 4º e 6º. Se o homicídio culposo, a pena aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservação de regra técnica, de profissão. Então,
Você é um profissional da área e não tomou os devidos cuidados e acabou lesionando alguém. Poxa, você tem um agravante. Por quê? Porque você tinha a obrigação de ter esses cuidados, ok? E já no sexto, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, então deu uma surra lá na vítima, espancou a vítima, lesionou a vítima, porque a vítima deixou de pagar aquele dinheiro diário, semanal, mensal, da suposta prestação de segurança. A segurança pública é um direito de todos e dever do Estado. Então, particulares só podem exercer quando autorizado pelo Estado. Se estiver exercendo sem autorização do Estado, poderá cair na condição de, tecnicamente chamando, milícia. A milícia, nesse caso aí, é ilegal. Então, se mostrar que é sob efeito de uma milícia, aí sim, haverá o que a gente chama de quê? De agravante na lesão corporal. Aumenta-se de 1/3, ok? Vamos lá. Ele vai e diz ainda, aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. É bem interessante esse 5º. Fiquem bem atentos. Na hipótese de homicídio culposo, aí vai a questão da lesão corporal, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Como é que é o caso? Então vamos dizer que a pessoa que praticou a lesão corporal, praticou, pronto. Eu vou dar um exemplo claro, um exemplo prático. Aconteceu em um hospital em Fortaleza. Havia um plantão aí de final de semana e chegou um cidadão, já com uma certa idade, um rapazinho de 20, 23 anos. Esse cidadão procurando, junto com o filho, atendimento na área de traumatologia. Por quê? Esse cidadão estava com o braço quebrado. Foi um alvoroço porque a lesão era muito triste, muito agressiva. E aí alguém perguntou, o que foi isso? Aí ele disse, foi meu filho que quebrou meu braço. Quando ele disse isso, de imediato até policiais se aproximaram. As pessoas olharam para esse rapaz com aquele olhar de vamos fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele disse, não, mas espera aí, deixa eu explicar. Olha a ponta aqui dos meus dedos queimados. Eu estava levando um choque elétrico grudado na tomada e quando eu estava para morrer, meu filho, para me salvar, bateu com um cabo de vassoura no meu braço e acabou quebrando. De imediato a cena mudou totalmente. As pessoas acreditam que refletiram naquele momento e já viram o rapaz como um herói. Por qual motivo? Né? Porque não houve aquela intenção, não houve aquele dolo, ok? Então fica bem claro isso. Agora cuidado aqui com a questão da violência doméstica. Muito parecido com a Lei Maria da Penha. Preste atenção. Estamos aí no parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, ok? Pai, mãe, avô, avó, descendente, filho, filha, neto, neta, eu falo o gênero aí, mas basta falar direto também, tanto faz. Irmão, cônjuge, como alguns chamam, costumam chamar cônjuge, ou companheiro, quer dizer, tanto faz ser legalmente casado ou não. E detalhe, viu? Aí a questão de gênero já caiu por terra. Companheiro ou companheira, mesmo que seja hétero ou não. Ou com quem conviva, olha interessante, ao convívio, e o mais interessante vem agora que se cair em prova, pouco a gente lembra. Ou tenha convivido. Então a pessoa que você lesionou, que conviveu contigo aí há 300 milhões de anos atrás, não prescreve esse fato de ter convivido. Então tenha convivido. Ou ainda, prevalecendo-se o agente, que é o agressor, das relações domésticas de coabitação com hospitalidade. Parece hilário, parece uma coisa realmente engraçada. Mas observa que tem gente que acolhe terceiros em sua casa, com grau de parentesco ou não, e chega a ofendê-los moral e fisicamente, né? Dando uma de papai e mamãe mal educado. Então, neste caso, aumenta a pena. Detenção de 3 meses a 3 anos, ok?
No parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo 1º e 3º deste artigo, você retorna lá, que a aula já explicou isso. Se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, essa que a gente viu agora há pouco, né? Questão de coabitação, questão de parentesco, ascendente, descendente, por aí vai, aumenta-se a pena também em 1/3. E aí o juiz está com a calculadorazinha aumentando, de repente, tu tem medo até de pegar uma perpétua. Na hipótese do parágrafo, apesar que não tem no Brasil, né? A gente está falando assim de uma maneira brincalhona. Na hipótese do parágrafo 9º, aquela que a gente leu agora há pouco, sobre a questão doméstica, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Também lá nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, principalmente a injúria, se for contra portador de deficiência, aí lembra, isso aí será motivo de agravar a pena, ok? Então essa foi uma breve aula sobre a questão de lesão corporal. Acredito que vocês devem ter entendido. Assistam várias vezes, tá? Aquele velho pedido, curtam aí esse vídeo, tá bom? Se inscrevam e posso até adiantar que nós estamos tendo, graças a Deus, muitas inscrições, isso é muito bom, e muitas visualizações também, para que esse feedback aumente cada vez mais. Os próximos vídeos também, além das aulas, vamos falar sobre o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará para 1.494 vagas, entre aspas aí, 1.500 vagas. Ok? Que Deus nos abençoe e muito obrigado.